Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago aqui para vocês uma lista de 5 monitores com excelente custo-benefício para você que quer comprar no valor de até R$ 500. Pois é, monitores que são abaixo desse valor de R$ 500 e valem muito a pena por terem um bom custo-benefício, serem alternativas que você pode estar comprando e estar jogando aí games, porque tem monitores gamers aí na lista, ou também você quer utilizar mais a trabalho ou a uso convencional. Essa lista é perfeita porque tem modelos para todos os tipos aqui, tá bom pessoal? Então é claro, sem mais delongas, vamos lá. E antes de ir para o primeiro monitor da lista, é importante ressaltar que são monitores baratos porque são white label, o que significa que são monitores que são fabricados e comprados pelas empresas. As empresas colocam as suas marcas, esses monitores geralmente são fabricados em larga escala e não de forma própria igual algumas empresas fazem, como por exemplo a LG ou a Samsung que fabricam seus monitores. O que significa é que a vantagem é que o preço vai ser bem abaixo do que monitores próprios dessas marcas. E isso traz algumas vantagens e desvantagens. A primeira vantagem, é claro, é a questão do preço. Geralmente são bem abaixo do que monitores fabricados de maneira própria, tá bom? Porém, a desvantagem é que o controle de qualidade desses monitores são menores, o que resulta em você ter uma chance maior de pegar um monitor com problema no painel, vazamento de luz, dead pixels e coisas do tipo, tá? Mas não precisa se preocupar porque tem políticas de devolução e coisas assim que vai te ajudar aí a estar retornando e a trocar de monitor. Então o primeiro monitor que eu trago aqui para vocês da lista é o monitor PC Forte T215. É um dos monitores mais baratos que eu trago aqui para vocês, custando inclusive abaixo dos R$ 400. Na data que eu tô gravando hoje está R$ 359,90 e é um dos monitores mais baratinhos que você pode comprar para ter aí um bom custo-benefício. Isso porque ele conta com o kit ideal para hoje em dia, que é uma tela Full HD, resolução Full HD 1080p. Ele tem 21,5 polegadas de tela, então já é um tamanho relativamente bom para este monitor. Ele tem 75 Hz, o que é um pouquinho acima do 60 padrão, então você vai ter uma leve fluidez a mais em alguns games, caso você queira. E outro detalhe é que ele tem painel VA, que é um pouquinho melhor que os painéis TN que costumam vir em alguns monitores muito baratos. Então ele já tem o kit básico que ao mesmo tempo vai entregar o essencial para você, tanto para quem quer um monitor secundário, como também para quem vai usar como primário e tá montando um kitzinho barato, tá pessoal? Então nesses monitores eu também posso estar colocando algumas especificações na tela para poder reforçar aí as informações para vocês verem. Não vou detalhar todas elas em específico, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas essa é a primeira alternativa, um monitor bem baratinho pra gente começar a nossa lista. O segundo monitor que eu trago pra vocês também é um dos monitores mais baratos, que é o Zinnia Adelphos. Não chega nem a ser R$ 500, ele é 360, R$ 380 nesse dia que eu tô gravando o vídeo. E ele tem configurações bem similares a esse que eu falei anteriormente. Ele conta com um painel de 21,5 polegadas, tem a resolução Full HD, porém nesse caso é um painel TN que tem uma qualidade pior do que o VA, em termos de qualidade em si, né? Mas em contrapartida ele tem uma resposta mais rápida por padrão e menos ghosting, então você consegue ter um ghosting menor na hora que você for jogar, caso você queira curtir alguns games com esse monitor. Outro detalhe legal é que ele tem 75 Hz, o que vai trazer uma fluidez adicional aí nos games, caso você queira jogar com este monitor também. É um monitor legal, ele tem uma construção boa, lembrando que todos esses monitores da lista têm construção mais simples, exceto um que eu vou trazer para vocês, que tem uma vantagem bem legal, mas são monitores que têm construção mais simples e nem todos eles, às vezes, nesses monitores assim, às vezes suportam o padrão VESA totalmente, então tem esses detalhes que é importante mencionar, mas vai lembrar para vocês que são alternativas baratas, lembrando que estamos tratando de monitores bem custo-benefício mesmo, tá? Então vamos para o próximo da lista. Agora chegando numa média que eu particularmente gosto, porque são monitores aí na faixa dos 400 a 500, que aí a gente já consegue encontrar coisa bem interessante, tá? E o monitor que eu separei para vocês é um monitor da Duex, modelo DX238, e ele tá custando em média R$ 449,90, então ele tá nessa faixa aí de 440 a R$ 500, e ele tem configurações bem legais que chamam bastante a atenção pelo preço. Primeiro, o painel de 23,8 polegadas, então ele tem uma tela relativamente grande, uma tela boa em questão de tamanho. Ele tem o painel IPS, o que é um painel muito procurado hoje em dia por causa da sua fidelidade de cores melhor, então por isso que é um bom custo-benefício. Ele também tem 75 Hz, igual aos anteriores, mas graças ao painel IPS, você vai ter também uma boa fluidez nos games, atrelado a uma boa qualidade de cores, tá bom? Além disso, não menos importante, a resolução que é Full HD,
o que nesses monitores já se torna o padrão. Então uma vantagem desse monitor é justamente isso, painel IPS e 75 Hz abaixo dos R$500. Agora pessoal, um monitor que é muito custo-benefício para você que quer um suporte bom, para você que prioriza o suporte caso você não vai utilizar braço articulado, ou você que quer ter esse monitor com uma construção melhor, que é o 3Green, ou 3Green, como preferiu falar, modelo Pro 243G. E não é G de gramas não, tá? É o modelo dele mesmo, meio estranho. Mas esse monitor ele tem um bom custo-benefício no que tange a construção dele. Mas antes de falar da construção, que é o ponto forte dele, vamos falar das especificações. É um monitor de 24 polegadas, então ele é grandinho, tem resolução Full HD e tem 75 Hz também. Mas o que se destaca nele, pessoal, é o fato de que ele tem uma boa base ergonômica aí, com ajuste de altura, ele tem rotação horizontal e vertical, ele tem ajuste de inclinação. Então, se o suporte do monitor é muito importante para você, se realmente você prioriza muito isso, ele vai ser um dos mais baratos que vai te entregar isso, porque você pode girar ele na horizontal, você pode inclinar ele bastante, você pode deixar ele na vertical também, se você quer um monitor secundário para trabalhar aí, para utilizar, que você precisa na posição vertical, de repente para ver chat de uma live ou alguma coisa assim. Esse vai ser um bom custo-benefício nesse ponto. E por fim, galera, um monitor que eu destaquei aqui na lista, que esse daqui é R$500 redondinho, e é o monitor Superframe Vision. Ele é um dos modelos baratos que a Terabyte costuma vender, e ele já consegue ser um monitor gamer abaixo dos R$500. E quais são as especificações dele? Bom, começando com a polegada de tela, que são 24 polegadas, então um monitor grande, o suficiente para você poder jogar de boa aí, tranquilo, tendo bastante tela para você poder ver os games. Outro ponto legal é que ele tem 100 Hz de taxa de atualização, e essa é a vantagem dele, uma taxa de quadros muito boa, que ele consegue entregar aí, que ele consegue mostrar na tela, abaixo dos R$500. Além disso, ele já conta com algumas tecnologias, como por exemplo o FreeSync, que ajuda a tirar os stutterings da tela ou aquelas imagens quebradas que fica, e ele entrega mais de 100% do espectro sRGB, o que não é exatamente um fator de muita qualidade, mas significa que ele vai entregar cores um pouquinho mais fiéis. Então para você que quer comprar um monitor gamer abaixo do R$500, esse Superframe Vision vai ser uma excelente opção por essa faixa de preço. Mas bem galera, então foi esse o vídeo mostrando os monitores, falando algumas das especificações e detalhando para vocês. Caso vocês queiram comprar, dá uma olhada no link aí que vai estar no comentário fixado, ou também dá uma olhada na planilha de promoções aí da descrição, onde eu costumo colocar os links dos produtos que eu falo aqui nos vídeos, ou os que eu faço review, tá bom pessoal? Mas no geral é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Fui!